No caso do serviço de vinhos espumantes, se procede da mesma forma. A gente vai fazer a retirada do pedido, sempre, se for o caso, auxiliando o comensal. Tendo retirado o pedido, vai deixar adequada a mise en place com água e vai trazer as taças. As taças, evidentemente, a gente traz, como havíamos comentado, preferencialmente na bandeja e põe à direita de todos os comensais. É importante sempre conferir quem que vai experimentar um determinado produto ou quem vai tomar efetivamente, e aí trazer as taças e fazer a adequação de todos os espaços. Tendo feito o pedido, tendo trazido a água, trazido a taça, traremos um pedestal e aí sim trazemos no balde o espumante. Vamos pousá-lo sobre o pedestal ou sobre o guerridon, ou enfim, como for em cada restaurante. Da mesma forma que fazíamos para o branco, um pano separado, preferencialmente para secar a garrafa. Seca a garrafa, pode pousá-la sobre a mesa. Antes de pousá-la sobre a mesa, a gente vai apresentar, fazendo a apresentação do produto. A marca é Miolo, a linha é Cuvée Tradition, é um Brut Rosé. Brut é a graduação de açúcar, o Rosé a cor. Os espumantes não costumam ser varietais, embora esse seja de Pinot Noir e Chardonnay, como a gente consegue perceber no contrarótulo. E eles não costumam ser safrados, mas aqui diz que ele tem um ano, 2016, ano de tiragem. Atenção, nos vinhos espumantes, tiragem não é safra. Uma coisa são espumantes milesimados, milesimês, que levariam a safra no rótulo, e aí isso chamaria como safra, vindima, milésime. Aí sim é o ano em que ele foi elaborado. Aqui é o ano em que ele foi mandado para o mercado, após ter sido refermentado. E aí então faríamos a apresentação como miolo, Cuvée Tradition, Brut Rosé. Pousaríamos sobre a mesa. E uma dica importante é, algumas vezes nós temos um fitilho, recordando que toda vez que eu tiro da mesa sem ter dito que é o correto, é apenas para que vocês visualizem melhor. Algumas vezes ele tem um fitilho que escapa um pouquinho ruim, algumas vezes essa ranhura que é mais fácil que sai a cápsula toda, mas às vezes elas estão escondidas, tanto uma quanto a outra. Então é importante, quando tirar da cave, não é arrancar, mas deixá-la facilmente encontrável, que aí você chega à mesa, não precisa ficar procurando. Aqui já chegaria e já faria o serviço. Então, fiz a apresentação, tive a ordem para servir, não tapa o rótulo, puxo esse fitilho. Vamos supor que tudo desse errado e que saísse, não tirasse adequadamente. Tudo bem, você continua, e antigamente, vale lembrar, não existiam esses recursos, então era com o saca-rolha mesmo. Aí você vai fazer a continuidade normalmente. Isso é muito raro de acontecer, mas como pode ser que aconteça, a gente avisa. A cápsula vai para o bolso, e aí, detalhes importantes. Normalmente, às vezes o pessoal fala do número de voltas que tem que dar. Quantas voltas tem que dar? Quantas tiver. É evidente que se você der duas e ainda não estiver aberto, você não pode parar por ali. Normalmente são 6. Quase sempre as máquinas dão 6 voltas, mas há outras possibilidades. Você não pode levar a mão no gargalo, você vai usar um guardanapo de serviço limpo, vai girar no sentido anti-horário e não vai mais largar essa rolha. Eu faço aqui para ilustrar, mas algumas pessoas preconizam que a gente faça a retirada dessa gaiola. A verdade é, se por acaso algo der errado e ela tiver que saltar, vai saltar. Então, adequadamente, a gente só vai frouxar ela e não vai fazer a retirada. A gente vai manter, e aqui eu estaria com o guardanapo desde o começo, tiro, né, as voltas necessárias, afrouxo ela, e aí, sempre um dedo em cima, guardanapo, gira, pode, a licença para tirá-la da mesa. Girá-las, fazer volta, não, vai manter o rótulo nesse ângulo de visão do cliente. Por que girar a garrafa e não a rolha? Pois bem, não parece, mas tanto a rolha explode quanto a garrafa. E quando a gente tem firmeza na garrafa, pode ser que isso seja
A gente vai, no normal a gente não faria isso, um pouco perigoso, mas é ao menos para mostrar assim que a rolha está saindo. E a gente vai percebendo quando ela vai saindo, a gente tem que fazer um pouquinho mais de força. Aqui eu consigo mostrar com alguma dificuldade, porque se eu abrir a mão ela salta. E aí eu tenho que ter esse cuidado de não fazer barulho. É esse mínimo barulho. Fiz a abertura, a garrafa volta para a mesa. Estranhamente, algumas pessoas acham que espumante não se degusta. É um vinho e pode ter problemas, como qualquer outro. Essa rolha, inclusive, ilustra o que é uma rolha ideal. Fica nesse formato de cogumelo. Quanto mais reto ela fica, mais velho é o espumante. E isso não é uma coisa de bom tom na maior parte dos casos. Significa que um produto que deveria ser bebido fresco talvez tenha ficado mais tempo guardado do que deveria. Limpeza do gargalo, normalmente. O cliente vai, enfim, apreciar a rolha, vai dizer se você pode fazer o serviço ou você vai perguntar. Aí depois disso, se evita ficar balançando muito a garrafa por causa do gás. Há duas correntes, a que diz que a gente pega a taça com a mão e realmente ela faz o serviço um pouco mais fácil, porque espuma menos. Mas tem uma corrente que eu particularmente prefiro, aí voltaria a taça aqui, tem uma corrente que eu particularmente prefiro, que diz que a gente não toca nas coisas à mesa. E aí o que que faz? Serve um pouquinho, claro, se for feita a degustação vai sempre servir um pouquinho antes, mas para todos faz um serviço de um pouquinho para aclimatar a taça, aí faz uma rodada servindo um pouquinho e uma segunda rodada completando a taça. Até onde é completando? 50%, 2/3 no máximo. Como está aqui assim que a espuma vai começar a bater na borda, já está mais do que suficiente. Lembrando, essas taças parecem menores, elas não são. Algumas vezes a gente se perde um pouquinho quando for fazer o serviço. Portanto, tente calibrar a mão na hora de fazer o serviço. E aqui assim foi feito um serviço ideal, não espumou demais. O perlage permanece desprendendo e assim ficou um serviço bem característico, bem adequado. Terminamos de fazer o serviço, volta para o balde. Acabou o espumante ou mesmo o vinho branco, há um hábito que não é do garçom, ou ele não deveria fazer, mas que o cliente costuma fazer e é um tanto deselegante, virar a garrafa, emborcá-la ao contrário. Não se faz isso, apenas se pousa ela normalmente sobre o balde.